Gente, hoje eu vou festar. Faz tempo que a gente não faz uma festa, né? Mas olha aqui, eu vim trazer para vocês a Maristela Pellegrino. Não sei, Tagliari, Maristela Tagliari Pellegrino. Porque ela é nascida Tagliari, muito bem nascida. Que é hoje uma cerimonialista. Maristela, primeiro eu quero te agradecer, tá? E ela vai ensinar a gente a fazer festa, que é o que eu mais gosto. A gente vive disso, né, Maristela? Exatamente. Bom, mas deixa eu só contar um segredo. Primeiro eu vou perguntar, lógico, de onde que ela é, mas só para você ter uma ideia, a Maristela era aquela, sempre foi a pessoa admirada pela sua elegância, pelo seu charme, pela sua beleza, pela sua finesse, educação. É como se foi uma Tagliari bem nascida. Casou com o Elinho, que também sempre se pessoa maravilhosa, educada. Então você sempre foi um casal chique e fino, né? Então depois você vai contar pra gente como é que é, tá? Ser tudo isso, agora você passou pro lado de lá, porque agora você ensina, né? Mas então vamos lá, Maristela, onde é que você nasceu? Bom, Dê, primeiro bem-vinda, né, ao escritório da MP Assessoria de Eventos. Obrigada pelo convite, sempre é um prazer. Você é uma grande amiga e muito querida, sabe disso. Obrigada. E para mim é uma alegria poder conversar, bater esse papo com você hoje sobre esse trabalho que eu estou realizando há 15 anos. Parece que foi ontem, né? Vamos fazer uma valsa, né, Maristela? Vamos fazer uma festa. Um debut, né? Pois é, eu nasci em Catanduva, né? Eu sou de Catanduva, a família do meu pai, Tagliari, como você disse, da minha mãe, Marino, de Catanduva. Nasci aqui. Casei aqui, fui morar em São Paulo, né? Você morou em São Paulo? Eu morei em São Paulo um ano. Não lembrava disso. O Elinho, ele fazia especialização em São Paulo, ele era segundo tenente do Exército, dentista, e nós moramos em São Paulo um ano. Foi uma experiência bacana, né? Para quem nunca tinha saído de casa, como eu, né? E aí voltamos para Catanduva para fazer nossa vida aqui, junto com as nossas famílias, e cá estamos, né? É verdade. Você tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, né, já adultos, o Rafael, o Eduardo e o Marcelo. Rafael e o Eduardo se formaram em medicina, trabalham em São Paulo. E o Marcelo, que fez direito, mas ele acabou assim, indo pro lado. Acabou indo não, ele nasceu músico, né? É Austrália que ele tá? Não, ele tá na Irlanda. Na Irlanda? É, ele tá na Irlanda. Foi embora, casou com a Lara e foi pra Irlanda e tá muito bem, muito feliz. Então, agora, a sua formação, qual que foi, Maristela? Eu fiz pedagogia. Eu fiz uma especialização em reeducação psicopedagógica, que é uma área dentro da educação. Você dava um tipo de reforço para o aluno? É. E você trabalhava na sua casa? Não, eu trabalhei em clínica. Ah, tá. E eu trabalhei também dando aula, né? Até que eu tive meus filhos e eu ainda dei aula. Mas eu estudei música, estudei artes plásticas, então eu sempre tive essa sensibilidade para esse senso você é artista plástico também. Eu até tenho uma tela sua. E você continua ou não? Não. Não mais tempo. Eu tenho bastante vontade de voltar, mas assim, na verdade eu exercia as artes plásticas como profissão mesmo, né? Ah, tá. E aí eu parei, mas hoje eu tenho vontade de voltar como hobby, mas o tempo é muito, muito, muito consumido, né? Então, atualmente não dá para parar ainda e pintar, mas eu vou voltar. Maristela, nós estamos vivendo esse tempo horrível e agora caminhando um pouquinho para melhora, né? Que louvado seja que aconteça. Deus quiser. É não só as festas, porque eu também vivo de festa, eu adoro também, festa, né? A gente sempre esteve juntos. Mas espera um pouquinho, você é cerimonialista e você também faz, não é só festa, você é um evento, né, que você... Na verdade, eu comecei fazendo todo tipo de evento, corporativo, formatura, bodas, 15 anos, aniversário. Eu comecei assim muito informalmente, eu fazia e não sabia que fazia. Então, mas da onde surgiu essa veia sua que você foi buscar esse campo? Porque é o que eu tô te falando, eu fazia e não sabia que fazia. Ah, né? tá. Então, como eu sempre gostei muito desse segmento, as pessoas me chamavam, vamos comigo escolher um cardápio, que minha filha vai casar, vamos comigo escolher uma roupa, vamos comigo provar um vestido, enfim. Eu acabava acompanhando, eu gostava disso, né? E isso acabou crescendo. Foi surgindo naturalmente. Foi surgindo naturalmente, até essa história, assim, é uma história que acho que muita gente já ouviu.
Eu estava na academia e eu encontrei a Maria José Barbour, que na época ela era gerente do Senac. Gracinha. E ela tinha acabado de chegar em Catanduva, não conhecia ninguém, e nós começamos a conversar e ela olhou para mim assim e disse: você não quer ser multiplicadora de curso de etiqueta do Senac? Ah, porque você começou primeiro Eu antes comecei, de ser cerimonialista, exatamente, de etiqueta, né? E eu assustei, apesar de eu ter formação pedagógica, né, enfim, ela me ofereceu essa chance, eu peguei essa chance, eu trabalhei por alguns anos no Senac, o Senac foi uma vitrine para mim, eu sou eternamente grata a Maria José. Você foi funcionária do Senac? Sim, eu era docente do Senac, né, eu fazia os treinamentos de... E você foi fazer curso de etiqueta para Fui fazer. Onde você fez? Eu fiz em São Paulo. O próprio Senac me direcionou para fazer os cursos para que eu pudesse entrar na grade dos docentes, né? Então eu trabalhei muito tempo e isso foi expandindo. Comecei a ir para as empresas, comecei a fazer treinamento corporativo. Não sei se você se lembra, eu trabalhei muito tempo no Sindicato do Comércio, fazendo treinamento de atendimento ao público para os funcionários do comércio, de atendimento, né? Então foram muitos anos que eu atuei nessa área lá no sindicato. E isso foi expandindo até que chegou um convite para eu fazer um casamento, para eu organizar um casamento. Quem foi o primeiro casamento que você fez? Foi da Flê Trevisan. Ah, tá. A Fabiana e a Fabrícia foram me convidar. E elas disseram que se eu não fizesse, ninguém faria. Falei, não, vocês precisam de alguém? Então é você. E eu encarei o desafio. E vou te falar mais uma, eu não tinha feito o casamento ainda, eu já tinha 3 contratos fechados. As pessoas não sabiam nem se eu ia me dar bem nisso. Mas por eu ter aceitado fazer o da Flê, eu já tinha mais 3 contratos que as pessoas foram indicando e foram fechando, enfim, não parei mais. Então, e agora eu me pergunto, quando você organiza um casamento, vamos começar pelo casamento, porque tem 15 anos, bodas de prata, bodas de ouro, tem uma série de eventos, né? Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, quando um casal, né, uma família resolve que vai definir uma data do casamento, eu aconselho, a primeira coisa, procurar uma assessoria. Que no caso, né, sou eu que presto essa assessoria para os casais. Por quê? Às vezes eles vão sozinhos atrás de um local ou de um fornecedor de casamento e às vezes eles não pensam ou eles não têm uma informação completa para poder fazer uma escolha, não tem referências, eles vão às vezes precipitadamente. Então eu aconselho sempre para que consulte uma assessora, né? Tenha uma assessoria para que essa assessoria possa acompanhá-los na escolha, na decisão todos os fornecedores. Mas aí como é que você dá esse segmento? O que você sugere? Porque você tem que ter várias opções, não é só uma coisa, né? Eu trabalho com uma linha assim, eu tenho um checklist completo e tudo que a gente usa, o que a gente não usa, né? Então quando eu pego o casal, eu vou na base do evento, eu falo para eles, existem segmentos prioritários, que não adianta você pensar em detalhes se você não tem, por exemplo, um local do seu casamento, ou você não tem a igreja, ou você não tem os fornecedores básicos para você fazer a festa de baixo para cima. Então eu pego exatamente nesses fornecedores básicos onde a gente entrosa, né, as datas, os locais, a logística toda desses fornecedores, para que a base do evento fique montada. A partir daí, a gente vai fazendo reuniões periódicas, vai checando esse checklist, vai batendo esse checklist, até que a gente possa chegar nos finalmente. No consenso, então, né? No consenso, e é um cronograma. Cada segmento, eu sempre sugiro 3 ou 4 fornecedores que se encaixam dentro do perfil daqueles noivos. Porque tem que ser custo, benefício. Tudo. É né? Conceito, é estilo, é orçamento, é sonho, enfim, é expectativa. Tudo entra dentro disso. Você precisa captar. Por isso que eu gosto de conversar muito com os noivos. Porque eu preciso captar o que eles querem, né? E eu, já com essa experiência, já faço a captação e aí sim eu vou sugerindo, né? Eu gosto desse termo, sugerir os fornecedores que se encaixariam
dentro desse perfil deles. Eles mesmos vão fazer a análise de cada fornecedor e me dão um feedback. Olha, gostei desse, esse aqui eu achei bacana, esse aqui eu tenho uma referência que alguém, uma prima, uma amiga já usou e gostou. E eu vou fazer a consulta de data, né, a pesquisa de data, se esse fornecedor que eles gostaram tem a data disponível, e peço uma proposta para que eles possam analisar e fazer. Mas vamos supor, num casamento, eu quero fazer o casamento do meu filho. E aí eu tenho que, em primeiro lugar, tenho que ver se tem a igreja. Se for uma igreja concorrida, uma igreja salão de festa. Salão de festa. E para você indicar salão de festa, como é que é? Porque aí, hoje em dia aqui tá tudo casado, né? Salão de festa, com buffet, com tudo. Tem muitos espaços que estão já verticalizando esses serviços, né? Então, o que eu faço? Primeiro, eu preciso entender, porque tem gente que entra por aquela porta e fala assim, Maristela, eu quero casar ao ar livre, na grama, no pôr do sol. Outros que falam assim, olha, eu quero uma festa, nós temos 600 convidados na lista. Ou seja, eu preciso também identificar onde eu vou colocar esse evento, né? Se eles já chegam falando que querem um casamento ao ar livre, eu não posso colocar dentro do salão fechado. Óbvio, eu já vou descartando. E vou colocando as opções que a gente tem dentro do número de convidados, das possibilidades. Enfim, é um quebra-cabeça que a gente vai montando e que no fim a imagem se concretiza. Você falou em convidados, me veio na cabeça agora, né? Eu lembro, muitas vezes também, você sabe que eu acompanhei e ajudei bastante pessoas por causa de conviver. Sim. Mas como que é difícil, de tudo, a lista de convidados. É a pior parte. Tem gente que para a festa na lista de convidados. É a pior parte. E eu acho também um desaforo, porque a pessoa que está sendo convidada, gente, tem que escolher, você acaba escolhendo a dedo. Nossa, é um privilégio. Você tem que deixar alguém de lado. Tem gente que não responde o convite, tem gente que responde e resolve não ir na festa, não percebe que aquele lugar poderia ter outra pessoa. É muito importante para a logística e para a organização, né? Porque um convidado custa muito caro para o anfitrião, né? Custa. E ele, é como você falou, escolheu a dedo, é um privilégio ser convidado. E tem pessoas que não dão importância. Olha, se não fosse assim, nós não teríamos o RSVP passivo, que é quando a gente aguarda o convidado nos contatar, e o ativo, que é quando a gente volta ligando para as pessoas e perguntando se elas confirmam presença. Por incrível que pareça, a gente ainda tem que ligar para a maioria das pessoas e perguntar. E muita gente, assim, diz, eu esqueci de confirmar, tipo, na véspera, 3 dias antes. Eu quase também não respondo, sabe? Porque o meu trabalho, enfim, eu sou convidada, mas eu sou convidada a trabalho, praticamente. Não sou uma convidada como... A hora que a pessoa me entrega o convite, eu falo assim, eu vou. Já confirma. Pode confirmar, né? Às vezes vocês me ligam, eu falo assim, mas eu confirmei já aqui, porque eu acho que nem tem necessidade, porque... às vezes uma viagem, né? Às vezes um outro compromisso. Então, mas agora quem faz parte que não é no trabalho, eu falo, tem que confirmar. Tem que confirmar, faz parte da educação, né? E é lógico que pode ser também assim uma coisa, acontece, um acidente, assim, uma febre, uma doença, um negócio, mas avisa, né? Agora com essa pandemia a gente está tendo muitas surpresas de última hora, né? É muito difícil. Então, assim, às vezes a pessoa contrai o vírus 3, 4 dias antes e não só ela não vai, mas como todas as pessoas da família dela ou até algumas pessoas do próprio convívio dela acabam não indo. Aí é diferente. Então, a lista de convidados... batidão, no dia a dia, a lista dos convidados tem caído bastante por conta desses imprevistos. Tá. E agora, com tudo isso, como que é o novo formato de festa que você tem feito? Quando a gente voltou ano passado, lá em setembro, outubro, nós voltamos, né? Voltamos assim, muito tensos, né? Eu falei que foi um tsunami no segundo semestre do ano passado. Nós fizemos assim, foi uma coisa fora do normal para nós profissionais de eventos, né? A gente não sabia o que ia acontecer, muita insegurança, muita incerteza. Mas a gente foi voltando. Então, os formatos vieram de festas menores, né? De mini weddings, de festas mais intimistas, de lugares abertos, né? Preferencialmente. As pessoas davam preferência para lugares
mais ventilados, festas durante o dia, não mais aquelas baladas que passam a noite inteira fechada dentro de um espaço ali, né, dançando, enfim, né, curtindo. Mas é gostoso festa durante o dia também, mas né? sabe que eu comecei a pegar gosto? Eu também. Nossa, Eu fui agora achei uma festa em ótimo. Franca, nossa, do Claudinho Ribeiro. Gente, foi uma delícia, foi do almoço. Então, assim, os clientes começaram a preferencialmente dar ideias para que a gente pudesse fazer nesse formato. O duro é o calor, tá dando né, Marcela? certo, o calor aqui no interior. Mata. E mosquitinho, né? No final da tarde, às vezes tem alguns insetos e tal. Mas, assim, eu acredito, eu tô gostando, eu tô achando que para entrar à noite, assim, tá ficando bem confortável, até para as pessoas mais velhas. Então, tá funcionando. Agora, desse ano, segundo semestre para frente, 2023, a gente parece que já despertaram novamente para grandes festas, com muitos convidados, com espaços maiores, com muitas atrações, já esperando aquele formato que era, né? Então muita gente ainda, eu acho que deu esse tempo para voltar, para poder realizar aquilo que lá atrás foi brecado. Agora sim, nós estamos falando de casamento, mas tem festa de 15 anos. Eu falo que as festas daqui de Catanduva, tanto de casamento como de 15 anos, que são as maiores, porque as outras são uns formatos menores, às vezes, né? Bodas de prata, de ouro, essas coisas assim, não deve para lugar nenhum do mundo. Que o luxo, a beleza, a ostentação, tudo ali, capricho, né? cuidado, todos os detalhes, todo mundo faz, como diz, dá o sangue, né? Para ser aquela festa maravilhosa. Então, Catanduva não deve para lugar nenhum do mundo as nossas festas aqui. E agora, quando 15 anos já é uma, tipo, mais balada. Como mesclar adulto, jovem, num ambiente só para... As festas de 15 anos, normalmente, assim, a gente tem 2 ambientes, né? Então, a gente faz o ambiente adulto, onde nós colocamos mesas, lugares sentados, pessoas, né? Até o próprio buffet é um pouco mais adequado ao gosto dos adultos, a bebida também é diferente. E fazemos sempre um espaço lounge, vamos dizer assim, um espaço jovem, onde eles não sentam, né? Eles preferem mesa bistrô, puff, sofás, com outro tipo de cardápio, um cardápio de finger food, um cardápio mais teen, que a gente chama, né? Porque a moçada hoje em dia adora um mini hambúrguer, uma batata frita, uma comida japonesa. Então então a gente acaba fazendo essa composição de ambientes e de cardápios de gastronomia para que eles possam, e eles não se misturam, viu, Dê? Eles não se misturam. A festa, às vezes, no início da festa, eles acabam se misturando na pista, porém, depois os mais velhos acabam abandonando e a pista, a moçada toma conta. É verdade. Então, festa de 15 anos, a gente tem que sempre pensar nessa dualidade, porque os pais querem convidar, né? Claro. Eles têm amigos, eles têm família, tem os avós ainda, normalmente tem os avós ainda, né? Junto com eles, as pessoas que trabalham junto, enfim, eles têm o núcleo deles. E a debutante, normalmente, ela não quer misturar, ela quer a galera dela. Mas dá certo, sempre deu certo, dá certo sim. Maristela, agora sim, dentro dessas festas, dá para você usar um pouquinho da sua etiqueta? Dá, né? O conhecimento a gente sempre aplica em qualquer momento, né? Então tudo agrega. O próprio cliente, quando contrata a gente, ele já espera. Eu acho que ele já conta assim com essa orientação, né? Com essa assessoria. Muita coisa ele pergunta, eu acompanho, muita coisa... Porque o que eu acho mais bacana, sabe, Dê? É que todo esse tempo que eu tô no mercado, eu recebo muito respeito de quem me contrata. As pessoas me contratam e me ouvem, porque é muito gratificante. De repente, você é contratada, mas também aquilo que você fala não tem importância nenhuma. Mas eu sinto que é muito importante aquilo que eu tenho para dar para o meu cliente. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que agrega, é óbvio que eu vou colocar a serviço do meu cliente. Tá, agora também uma que a gente muito ouve falar, né?
Ah, eu não vou contratar fulana porque ela ganha tantos por cento de Beltrano. Eu não vou contratar do que porque tem isso, aquilo outro. Existe essa comissão ou você tem um preço fixo para a pessoa? A gente chama de BV, né? É bônus sobre venda. Prazer, porque eu não sabia, primeira comissão. Existe em vários segmentos do mercado, né? Não só na parte de assessoria, porque como eu havia dito, às vezes eu passo o dia aqui dentro desse escritório vendendo o trabalho dos outros, né? Certo. Eu vendo o trabalho de todos os fornecedores. Eu, particularmente, não tenho nada contra quem adota esse critério, mas eu, desde o dia que eu comecei a trabalhar, eu não adoto esse critério, tá? Então, assim, eu sou transparente, eu trabalho para o meu cliente e o que eu ganho, o que ele me paga, eu acho justo pelo que eu entrego. Então, eu não preciso. Tem muita gente que fala assim, não precisa passar o chapéu, vamos dizer assim, né? 10% aqui, 10% ali, 5% aqui, que às vezes até o profissional acaba ganhando mais do que a gente, porque ele cobra o mínimo do cliente e depois ele acaba pegando algumas comissões, alguns BVs, vamos dizer assim, né? Então, assim, é forma de trabalhar. Para mim, não serve. Eu nunca na minha vida trabalhei dessa forma. Eu gosto de trabalhar para o meu cliente. Tem gente que fala, o seu preço é mais alto. Meu preço é mais alto, mas tem valor e eu ganho aquilo é justo para mim. E o que eu posso negociar com o meu fornecedor, eu tenho poder de negociação, o que eu posso pedir de desconto, eu tenho abertura para isso. Quer dizer que assim, ó, no final... Volta para o cliente. Porque ele ganhando esse desconto. Eu ganho um desconto, é o que ele está te pagando. Oi? É o que ele está te pagando. É o que ele está me pagando, né? Então eu... Tem uma frase que a gente sempre vê assim, ó. Não, assessoria de casamento, de festas é caro. Agora tenta fazer... fala assim, você achou assessoria caro? Tenta ver o valor de uma assessoria barata, né? Porque aí é uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça. Eu outro dia até postei, que é uma ressaca, chama ressaca de fornecedores. E depois você vai ter uma ressaca mesmo, né? Daquilo que não foi bem planejado. Então, assim, tudo que é combinado não é caro, né? É verdade. Por isso que eu converso, eu gosto de esclarecer tudo. E eu acho assim que minha principal característica é aquela de passar tranquilidade, sabe? É a de passar segurança para o meu cliente, para os pais dos noivos, para os próprios noivos. A maioria dos meus clientes são muito ocupados, né? Eles têm atividades e não tem tempo para nada. Então, eles entregam na minha mão. Maristela, olha, nós precisamos de alguém que faça tudo por nós. E encontram, né? Porque a minha dedicação é muito grande. E formatura você faz? Formatura eu não faço mais, Denise. Eu fiz uma opção para não fazer mais. Eu já fiz formatura de faculdade, das escolas, mas inclusive dos meus filhos. Ontem ainda a mãe de um colega de um dos meus filhos ainda falou, nossa, não esqueço, aquela foi a melhor formatura que eu já fui. E foi lá no começo da minha carreira, né? Mas eu não faço mais, eu escolhi não fazer mais. Eu gosto de fazer casamento. 15 anos eu gosto também, bodas, um aniversário, mas formatura não faz mais parte. Se eu quiser fazer um aniversário na chácara, uma coisa, como diz, uma coisa miúda, uma coisa pequena, você também faz assessoria? Faço. Hoje mesmo eu fiz uma visita técnica numa fazenda e nós vamos fazer um noivado. Também bem familiar, íntimo, porém muito bem cuidado, muito bem tratado, com um acervo muito bem escolhido, com um cardápio muito bem escolhido, os fornecedores de primeira, mas pequeno, né, para poucas pessoas. A gente faz o petit comité. Olha, eu estava pensando agora, você falando tudo isso, vou fazer 40 anos de colunista, então eu tenho mais chão que você na vivência de festa. E eu sempre digo, a gente pode casar 10 vezes, o primeiro casamento, aquilo que você organiza, não tem preço, né? Aquela coisa. Festa de 15 anos, você pode viajar ao mundo, porque você pode viajar com 15, 18, 30, 40, 50, mas a festa de 15 anos, eu acho que é o marco mais lindo da vida. Aquele momento é único, é aquele.
Então, gente, faz festa, porque é uma Vale a delícia. pena, Vale a pena. é um marco dentro da pessoa, eu sempre falo, né? Eu penso assim. Que a gente, você já casou, seu filho, inclusive, né? Eu tive a honra de assessorar, e eu também já casei, meus filhos, e eu sei o que é essa marca no momento certo, na hora certa, daquele sonho ser realizado, né? É o que você falou, uma viagem, um apartamento, um carro, você tem a vida inteira para fazer. Mas se você deixar passar aquele momento, não tem mais a mesma magia. É verdade. Mas, Estela, pelas festas, né, que já convivi, eu vejo assim que é muito difícil lidar com a vaidade da família do noivo e da família da noiva. Como é que você conduz tudo isso? Olha, Denise, eu acho que eu tenho que ser um pouco psicóloga, né? Ter um jogo de cintura muito grande, ter um grau de discrição imenso, ouvir todo mundo, né? Ouvir as vontades, o sonho, as condições de todo mundo e tentar conciliar. É claro que, como todo segmento, como toda ocasião, toda situação, pode haver às vezes algum conflito. Mas a gente tenta fazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, agradar aqui, agradar ali, explicar o porquê de cada coisa, né? E a gente sempre consegue conciliar e deixar todo mundo feliz. Mas você percebe também que hoje em dia os casais estão mais eles, né? Os casais estão mais independentes, porque hoje eles estão casando mais tarde, com uma carreira mais consolidada, né? Não é como a gente que faz a festa, não depende do pai dos pais, né? Eu lembro que na época que eu casei, há 43 anos atrás, né, a gente já saía da escola, já casava, não precisava nem arrumar emprego, né? Dava um jeito. Hoje não, hoje eles ainda fazem uma carreira, fazem especialização, às vezes até se consolidam financeiramente para depois casar. E aí, normalmente... Às vezes até morar junto antes para depois, né? É muito comum, né, os próprios noivos tratarem disso hoje. Eles mesmos terem a vontade deles e tratarem... Óbvio que eles perguntam muito opinião, olha, o que você acha disso? Ah, esse final de semana eu vou falar com os meus pais, o outro final de semana eu vou conversar com os pais do noivo ou da noiva, e para depois vir trazer para a gente, né, um feedback. Mas preferencialmente são eles que estão nesse caso estão mais livres, leves e soltos. Eles estão mais independentes, estão mais evoluídos. Ah, que bom, né? E sabem o que querem, né? Que bom. Bom, então, sabe assim, olha, para a gente encerrar, além de te agradecer, eu gostaria que você desse assim uma mensagem, para quem vai querer fazer uma festa, como que a pessoa precisa fazer, precisa organizar. Olha, o conselho que eu daria é que, definida a data, procure uma boa assessoria para que possa fazer valer, né, todo esse seu investimento, toda essa expectativa de sonhos, né, que você tem, para que ele possa te direcionar a errar o mínimo possível, né, para facilitar o seu caminho e para que o seu investimento seja justo. E você vai ver que no final vale a pena. No começo todo mundo acha que não precisa, mas no final vai ver que vale a pena, e somos nós, assessores, que estamos com você, cliente, do começo até o último convidado que sai da festa. Eu sou assim muito exigente comigo mesma, então eu entendo que meu trabalho acaba ficando bem diferenciado, sabe? Eu sou muito presente, eu sou muito envolvida e eu não deixo passar os detalhes, eu não deixo passar aquilo que às vezes uma outra pessoa não enxerga, né? Então eu digo que são pequenas coisas, pequenos detalhes que vão dar um resultado final diferenciado. Fora que a gente se envolve com os casais e acaba ficando amigos para sempre, né? É verdade. Maristela, adorei a nossa conversa. Eu também, mas a gente tem muito para conversar, né, Dê? Esse verdade. assunto é bem gostoso. Gente, se gostaram? Então curte o meu canal e assista. Dá um clique lá, tá bom? Muito obrigada, Maristela. Obrigada, Denise. Obrigada.